O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, sugere que pode abrir mão de uma eventual candidatura à presidência se aparecer um nome mais forte de centro para representar a chamada terceira via. Ontem, o político gaúcho participou de um jantar com empresários organizado pelo grupo Esfera Brasil. Eduardo Leite afirmou que não é candidato a mito nem a salvador da pátria e que não vai ser um obstáculo para fazer conciliação. O encontro com representantes do setor produtivo foi em São Paulo, reduto do principal adversário dele nas prévias do PSDB, o governador paulista João Dória. No mesmo dia, Leite fez críticas a Dória por ter inicialmente se recusado a participar de um debate. O paulista, diante das críticas, voltou atrás. Mas Eduardo Leite não perdeu a oportunidade e alfinetou. Abre aspas. Eu espero que não volte o Bolsodória, fecha aspas. Pois é, a Leite está de fato fazendo um trabalho de confronto, ainda que interno, confronto político ao João Dória, porque ele precisa vencer o João Dória nas prévias do PSDB, e João Dória, por ser governador de São Paulo, que é um estado que acaba tendo mais poder, ele leva uma suposta vantagem, que o Eduardo Leite vem se articulando para reverter. Agora, esse discurso é um discurso que até o Dória já deu, semanas atrás eu falei aqui no programa, e que parece que já se tornou comum na terceira via, fora talvez o Ciro Gomes, que às vezes nem é considerado terceira via, porque está ali no campo da esquerda, mas conseguindo desgastar um pouquinho do lulismo, trazendo de volta a Dilma, da qual o Lula tenta se desvincular, botando a corrupção do PT no colo do Lula de novo. Então o Ciro Gomes já está ali com uma campanha engatilhada, ninguém acredita muito que ele vai desistir da campanha dele, até porque concorreu em eleições anteriores. Mas todo o resto que disputa aí esse campo da terceira via parece ter adotado esse discurso comum de que está disposto a abrir mão da candidatura, porque senão talvez perca apoio agora. Talvez cada um, né, queira, e é o mais provável, ser o candidato a presidente da República, mas que precise dar esse discurso para evitar qualquer rejeição momentânea. E aí mais na frente se vê. Agora, o que a gente sabe é que o Eduardo Leite está próximo do Luiz Henrique Mandetta, está próximo do Sérgio Moro, que esses três aí poderiam abrir mão de uma candidatura em prol daquele que estiver melhor ali no começo de 2022, principalmente ali até o final do primeiro trimestre. Melhor nas pesquisas, quer dizer, se alguém aparecer com mais pontos, é em torno desse alguém que os demais vão se mobilizar. Tem uma dúvida ainda pairando no ar, que é sobre a reação do PSDB, né? Porque uma vez que o PSDB tem prévias, imagina aí, o Leite ganha do Dória ou o Dória ganha do Leite. Mas principalmente o Leite, que está mais perto do Moro e do Mandetta, se ele ganhar do Dória, ele seria o candidato tucano. E aí, vamos supor que o Moro comece a deslanchar ou o Mandetta comece a deslanchar. O Leite vai abrir mão da candidatura em prol deles, e aí o PSDB o que faz? É uma pergunta que se coloca. Ele vai chamar o Dória de novo e tal, ou ele vai, como partido, acabar fazendo uma composição ou atraindo, evidentemente, para uma candidatura pelo próprio partido os demais que não participaram das prévias. Você entende que ainda vai ter um ruído aí, principalmente porque tem Aécio Neves no meio do caminho. E, aliás, Eduardo Leite acabou se aproximando ali para fazer essa política interna, porque ele precisa do voto dos filiados ao PSDB, e ele não deve se aproximar do Aécio Neves. O João Dória já formou uma certa polarização com o Aécio, que em termos nacionais é bom para o Dória. E o Aécio tem a imagem manchada, tanto que em vez de concorrer a senador, foi concorrer a deputado, depois da gravação do Joesley Batista, que ele aparece falando aquelas barbaridades. Isso vai ser usado contra o Leite numa campanha futura, se ele ficar próximo, repito, do Aécio. Então ainda vai dar muito pano para manga essa discussão. Agora, o Leite falou uma coisa, bom, enfim, eu já estou com o tempo meio estourado, mas o Leite falou uma coisa importante. Ele falou sobre o programa de transferência de renda e o liberalismo. A relação entre essas coisas, que muitas vezes é mal compreendida pelas pessoas, e ele tocou num ponto que é exatamente a mensagem que o político precisa passar. Que ele falou o seguinte, olha, inclusive eu acho que o programa de transferência de renda ele pode funcionar melhor e você pode ter mais dinheiro disponível para ajudar aqueles que realmente precisam se você diminuir a máquina pública. Que é uma coisa óbvia, mas que os políticos em geral não falam. Então você tem essa demonização da privatização
Só que você tem centenas de estatais. É que às vezes você fala de privatização, a pessoa pensa em uma que ela não quer que estatize, mas tem várias outras que só geram ineficiência, prejuízo, etc. Então você diminuindo os gastos públicos decorrentes dessa inoperância, dessa ineficiência, da corrupção nas brechas da máquina pública, você consegue ter mais orçamento para os programas. Agora, essa discussão está na pauta do dia, inclusive, se a gente tiver tempo, senão a gente trata amanhã, do programa do Jair Bolsonaro, que ele quer fazer para resgatar a popularidade e não tem de onde tirar dinheiro. Justamente porque os gastos públicos são imensos. Então é possível conciliar as coisas de uma maneira mais racional, objetiva, pragmática e moral, né? E moral, né? Para não confundir com imoral. E de uma maneira que zele pela moralidade pública. Quer dizer, ajudando quem precisa e tornando os serviços melhores para o povo brasileiro. Então, é com esse discurso que você consegue ir penetrando aí no debate.